Agora, no BDL, tem o quadro Café com Política. Oito horas, 4 minutinhos. Nessa quinta-feira eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da TVCI, no Bom Dia Litoral, a secretária municipal de Serviços Urbanos de Paranaguá, Cristianara. Secretária, muito obrigado por atender ao nosso convite, participar do Bom Dia Litoral. E hoje é uma data especial, 6 meses da implementação do Tarifa Zero em Paranaguá. De que forma esse projeto que saiu do papel 6 meses atrás e se tornou uma lei, se tornou uma realidade para moradores e pessoas que transitam em Paranaguá com frequência e fizeram cadastro, tem feito a diferença na vida das pessoas, na sua avaliação. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Pierre, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Litoral. Então, o Tarifa Zero foi um programa, acho que um dos maiores programas sociais, que já teve aqui na cidade de Paranaguá, um sonho do prefeito Marcelo Roque, em levar o transporte coletivo a toda a população, principalmente aquela população que estava à margem do transporte coletivo, que não tinha dinheiro para pagar uma tarifa de ônibus, como eu falei em várias entrevistas, o que me impactou bastante quando a gente ainda estava fazendo a época da vacinação, e a gente foi fazer a vacinação nos bairros. A gente encontrou uma família toda lá, que os pais não tinham tomado a primeira dose, porque eles falaram que realmente eles não tinham o valor, que daria quase R$15 para eles virem, mais R$15 para eles voltarem, era R$30, e era o dinheiro que eles tinham, os R$30 para eles comerem a semana inteira. Então, assim, você vê hoje uma adesão muito grande da população de Paranaguá, de quem já usava transporte coletivo, de quem não utilizava porque não tinha dinheiro, ou de quem deixou de utilizar o transporte particular para estar utilizando o transporte coletivo também, Então, nesse mês de agosto, a gente bateu o recorde desde que começou o Tarifa Zero, Em abril, nós tivemos 534 giros de catraca, que a gente fala no mês. Esse mês de agosto, a gente teve 721 mil. Então, a gente tem uma adesão muito grande da população, Então... Secretária, eu lembro na época que teve a implementação desse programa aqui na cidade de Paranaguá, que falávamos exatamente sobre a importância desse programa para a população mais humilde da cidade. E aí, eu lembro que eu fui na casa de uma família que falou, olha, a gente só pega ônibus para trabalhar. Quando é para sair, para fazer qualquer outra coisa, a gente precisa ir a pé. Porque para trabalhar, a patroa, o patrão ainda dá o transporte, mas para a gente ir numa farmácia, ir no supermercado, a gente precisa de fato ir a pé, porque não tem, e faz muita falta. E aí eu lembro dela citando, olha, esse dinheiro que a gente gastava com o transporte coletivo, a gente vai comprar mais comida para aqui para casa. Você acredita que através desse programa, muitas pessoas em Paranaguá vão melhorar de vida, mesmo que um início de evolução de vida, porque, afinal de contas, a gente está falando de 150, 200, 300 reais por mês. Você acredita que é um programa também importante para essas pessoas mais humildes, mais carentes da cidade, poderem ter um início de vida melhor? Isso, quem já usava o transporte coletivo, eles tiveram de ter esse gasto com o transporte coletivo, mesmo aqueles em que você falou que o empregador dava o transporte, mesmo assim era 6% que era descontado, Exato. Então, é um valor significativo para as pessoas, Tinham pessoas, até uma pessoa veio me relatar e falou, olha, uma avó veio e falou assim, o meu genro é entregador de gás, então são 3 filhos que ele tem, mesmo que fosse metade só do que os alunos pagavam só metade, do valor da tarifa, mas mesmo assim já era mais de R$300 por mês. Ela falou, minha filha pegou esse dinheiro e fez prestação, ela precisava de uma estante em casa, uma geladeira, e está pagando uma prestação com o dinheiro. Então, a gente fica muito contente com isso, das pessoas estarem adquirindo, do comércio, ter aumentado o volume de pessoas, de ter aumentado suas vendas, Nós temos o Conselho do Tarifa Zero, no Conselho do Tarifa Zero a gente tem um vereador, a gente tem um representante da SEAP, que vem e nos trazem
todas essas informações, assim como também a gente discute muita coisa, não é só o pagamento em si da tarifa ali, do valor da operação, mas a gente discute sobre tudo, como que a gente está fazendo, de que forma. O transporte coletivo ele é muito dinâmico, então nesses 6 meses nós pudemos observar como que se comportava. Teve bairros que habitualmente não tinham um número expressivo de passageiros que começaram a ter. Então, a gente teve que colocar mais ônibus, alguns não teve um crescimento tão grande assim de número de passageiros, mas você vê aqueles bairros que têm área de invasão, que são pessoas assim muito carentes, que teve um aumento bem expressivo, sabe? A gente teve que colocar mais horários de ônibus ali, então esse crescimento econômico para as pessoas ali, esse dinheiro que ele deixou de gastar foi muito importante para a população, né? Secretária, a senhora tocou num assunto muito importante, que é o fato de ter que repensar a logística, as linhas de ônibus aqui na cidade de Paranaguá. Depois da implementação, então, do Tarifa Zero, foi preciso reforçar algumas linhas, Sim. Foi preciso até mesmo tirar de circulação ônibus de outras, porque daí a demanda caiu. Essa estrutura, ela foi modificada, foi adaptada ao longo do programa para poder atender melhor a população? Sim, ela foi adaptada. Então, a gente começou de uma forma, porque nós não sabíamos como que ia se comportar o Tarifa Zero. A gente não sabia quais bairros, né? Porque era tudo novo, um programa novo, né? Então, nós não sabíamos, a priori a gente começou a deixar as mesmas linhas, né? A gente até tentou fazer algumas mudanças lá atrás, fazendo uma área de transbordo na região norte ali, mas a gente viu que não deu certo. Então, o que você não pode é insistir no erro. Uhum. As mudanças podem acontecer. Se você vê que não está dando certo, você tem toda a liberdade de estar mudando, de estar fazendo, né, as mudanças. Então, o que aconteceu? A gente foi vendo que foi analisando como que a população estava se comportando, em que horários que tinham pico. Muitos estudantes, eles tiveram adesão, né? Alguns estudantes que iam de bicicleta, iam a pé, porque os pais não tinham o valor para estar pagando mesmo metade da tarifa. Você vê que teve muita adesão do estudante. Hoje em dia teve muita adesão. Então, ele até hoje é muito dinâmico. Então, não a gente não, agora está tudo certo. Todo dia a gente analisa que linhas que estão tendo mais número de passageiros, em que horário, porque às vezes muda também, sabe? Uhum. Então, ali a gente vai mudando, vai adequando os horários. A gente fez o Eixão Mário Roque, que foi super bem aceito pela população, né? Que liga a Zona Norte à Zona Sul, né? A gente teve uma adesão muito grande da população, uma aceitação muito grande. Então, eu acho que é um trabalho dinâmico, é um trabalho contínuo, o transporte coletivo. Secretária, Paranaguá foi uma das primeiras grandes cidades do país a ter esse programa. E a primeira cidade do estado do Paraná a garantir o Tarifa Zero para a população. Isso faz com que também seja um município procurado por outras gestões para poder entender como foi a implementação do programa aqui e assim copiar o modelo em outras cidades? Sim, nós tivemos muitas cidades. Até hoje a gente tem muitas cidades que ligam para saber como que a gente fez, procuram nossas leis, né? Então, Paranaguá, no Brasil, é a terceira maior cidade, né? O nosso modelo é o único, né? Outras cidades, eles fazem a miscigenação entre o ônibus próprio, frota própria do município, com frota de concessionário. O nosso não, o nosso é só regime de concessão, né? No Paraná tem outras cidades que fizeram, mas não é tarifa zero, não existia o transporte dentro da cidade e as cidades do município eram pequenas, então o que eles fizeram? Eles deram, o município deu o transporte. Então, tarifa zero é a partir do momento que você cobrava uma tarifa, existia uma empresa que prestava o serviço por serviço de concessão, por qualquer outro tipo de prestação de serviço, e que você parou de cobrar a tarifa. Aí é o Tarifa Zero, né? Em outras cidades do Paraná, que eram menores, foi dado o transporte, porque não existia o transporte coletivo, né?
Então, hoje a gente foi para Garopaba, Foz do Iguaçu, Londrina, nos procurou, né? O prefeito teve em Manaus, fez várias palestras, né? Teve em São Paulo, né? Então, a gente é bem procurado pelo modelo que a gente adotou aqui em Paranaguá, né? E esse é um ponto muito importante que certamente ajuda no desenvolvimento de outras cidades. Com certeza. Secretária, muito obrigado pela participação no Bom Dia Litoral de hoje. Parabéns pela data importante, parabéns pelos 6 meses do Tarifa Zero aqui na cidade de Paranaguá. É sempre um prazer falar sobre um programa tão importante para o desenvolvimento econômico da cidade, para o desenvolvimento social da cidade. Com certeza. E um programa tão importante para a população. Muito obrigado pela participação. Espero conversar com a senhora novamente muito em breve. Eu que agradeço, Pierre, o convite de vocês, né? Eu me sinto honrada de estar participando de todo esse projeto, né? De estar realizando foi um sonho do prefeito, né? Que ele teve em levar o transporte coletivo para toda a população. Então, eu me sinto honrada em estar participando de todo esse processo. Muito obrigado. Um processo que, inclusive, fez história, né? Sim. Daqui a 10, 15, 20 anos a população vai lembrar. Vai estar lembrando do prefeito que deu transporte coletivo gratuito para toda a população, né? Hoje ninguém mais precisa se preocupar se estiver chovendo. Pode pegar o ônibus, não vai precisar se preocupar se tem dinheiro no bolso para estar pegando ônibus, né? Então, é isso que é importante. O domingo você vê aí, os motoristas comentam com a gente que no domingo entram famílias inteiras no ônibus, com pipa, com bola, para aproveitar os parques da cidade, e isso nos deixa muito grato. Que bacana, que bacana. Um abraço, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço.